Amém. Glória a Deus. E nesse momento, nós já vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Bethesda. Presidente, pastor Edinaldo Santos e a nossa querida missionária Rose Santos. Deus possa estar abençoando grandemente a nossa igreja. Sabemos que nesse momento muitas igrejas estarão fazendo as suas lives, por causa do horário. Mas o mais importante é nós estarmos aqui no intuito de engrandecer e bendizer ao bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós sempre é motivo de grande alegria estarmos aqui servindo ao Senhor. Vou fazer uma oração a Deus, primeiramente agradecendo a Deus por este momento, para nós darmos início à nossa... Você que está aí do outro lado, você pode, ao ver, compartilhar. Você estará também abençoando alguém. Quem sabe alguém de fora possa estar ouvindo, sendo edificado. Alguém possa estar sendo realmente tremendamente abençoado por esse estudo. É um estudo simples, objetivo. Prometo que não serei muito longo, até porque nós também temos algumas ocupações. Estamos na obra, fazendo uma obra aqui. Trabalhamos esses 3 dias direto. Então nós precisamos realmente sermos resumidos, até porque eu sei que o tempo nos desgastará e a intenção é que você ouça todo o estudo, amém? Que você aprenda, seja mais enriquecido através desta palavra. Começa agora a primeira aula desse trimestre, essa nova revista da EPD. Estaremos falando sobre o seguinte tema: Carta aos Efésios, saudação aos seus destinatários. Fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te glorificamos, te enaltecemos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus grandioso, Senhor. Ó Deus, lhe peço que o Senhor venha, Senhor, neste momento tomar a minha vida, que o Senhor venha me dar sabedoria, entendimento para transmitir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha alcançar, Pai, o seu objetivo e que pessoas sejam edificadas, consoladas e quem sabe até mesmo possa se converter ouvindo esta palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Lhe pedimos que o Senhor venha nos orientar e que no decorrer deste tema, Senhor, o Senhor possa nos revelar ainda mais, para que possamos sair daqui mais, ó Deus, cheios de Ti, da Tua palavra, Senhor. Que meus irmãos que estiverem assistindo, Pai, ó Deus, que não seja em vão, mas que seja para um enriquecimento do entendimento, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, o tema da nossa lição de hoje é saudação aos destinatários, carta aos Efésios. Primeiramente, eu gostaria de ler aqui o texto áureo da nossa lição. Eu vou aumentar um pouco o tom da minha voz e com isso, aumentando o tom, vai parecer que eu estou um pouco mais rápido no falar. Então, mas vou aumentar o som alto. Eu não gosto muito de dar aula falando alto. Eu gosto que falar um pouco mais lento, porque eu reduzo mais a velocidade do estudo no momento que eu estou falando. Bem, o texto áureo da nossa lição é: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áureo da nossa lição. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vou repetir novamente a verdade prática.
A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja. A nossa leitura bíblica em classe, para você que tem a Bíblia e quer acompanhar esse estudo, ela fica na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 1 e 2, e também em Atos, capítulo de número 19, versículo de 1 ao 7. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo de 17. Nesse momento já deixo um abraço aqui para minha sogra Sônia Costa, que está assistindo o estudo, para nossa querida irmã missionária Rose, esposa do nosso pastor Edinaldo. Também deixo um abraço aqui para o pastor Edinaldo, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida dos nossos líderes aí espirituais da nossa igreja. Bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor, Carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebei vós já hoje. De vez em quando eu vou dar uma parada assim. Vou repetir novamente o versículo de número 6. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. Então, neste momento, estaremos dando entrada à nossa primeira lição da EBD desse trimestre, Carta aos Efésios, saudação ao destinatário, sabendo sempre que há excelentes mestres que conseguirão desenvolver de maneira muito excelente esse tema. Mas nós, dentro da simplicidade, vamos tentar falar baseado dentro do que a lição nos passou toda esta aula. Bem, meus irmãos, a Carta aos Efésios é uma carta que é conceituada pelos estudiosos como uma carta coroa dos escritos de Paulo. Outra hora também ela é tida como a rainha das epístolas. E eu vou acrescentar mais uma coisa que é dada, mais um nome que é dado a esta carta, como a carta, ou seja, a igreja nas regiões celestiais. Ou seja, uma igreja que foi assentada nas regiões celestiais. Por que isso? Porque a Bíblia vai dizer, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, dentro do texto sagrado que Paulo está escrevendo, ele vai dizer que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então a igreja, ela foi abençoada nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. E se você abrir a Bíblia também na carta aos Efésios, no capítulo de número 6 e versículo 12, a Bíblia vai dizer ali que a igreja ela está numa tremenda batalha espiritual e ela está
nas regiões celestiais, ou seja, a igreja ela está travando uma batalha nas regiões celestiais. Então esta carta aos Efésios, ela pode ser denominada como coroa dos escritos de Paulo, como a rainha das epístolas e como a igreja assentada nas regiões celestiais. Eu louvo ao nome bendito de Jesus, porque a igreja de Cristo, ela foi assentada sobre as regiões celestiais. E lá nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, segundo esta carta. E lá nós travamos batalhas espirituais. E nessas batalhas espirituais nós certamente vencemos, porque nós estaremos usando as armas de Deus. Bem, meus irmãos, mas analisando um pouco o capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira, quando Paulo redige, ou Paulo escreve esta carta, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Bem, segundo os críticos textuais, esta carta é uma carta circular, enviada a várias igrejas da Ásia. E segundo a mesma crítica textual, a quais os críticos textuais eles usam, eles vão dizer que os bons manuscritos não trazem ou omitem a palavra em Éfeso. Ou seja, eles dizem dentro da crítica textual que os bons manuscritos mais próximos aos originais, eles, na verdade, omitem ou não colocam a palavra em Éfeso, dizendo então, por essa carta ter uma característica circular, ela circulava em todas as igrejas de Éfeso. Por isso que eles acreditam que esta carta é citada como a carta dos Laodiceia, a qual Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo de número 4 e versículo 16. Mas até aí nós não encontramos nenhum problema, até porque a cidade de Éfeso era uma das principais cidades da época, ou seja, era uma grande força, tanto econômica como social, mas também era uma cidade muito importante naqueles dias. Então não há nenhum problema também se alguns outros manuscritos pudessem omitir a palavra em Éfeso, né? Porque outros manuscritos certamente viriam estas palavras. Então, esta carta é uma carta de cunho profundamente espiritual. O conteúdo desta carta, ela vai ser tratada os seguintes temas: a Igreja de Cristo. Paulo vai tratar sobre a Igreja de Cristo. Paulo vai tratar a respeito da predestinação da igreja. Isso está no capítulo 1, no versículo 3 ao 14. Paulo vai tratar a respeito da liderança de Cristo como cabeça da igreja, ou seja, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E isso está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E em Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Vai tratar da igreja como templo de Deus, a igreja como um templo de Deus, onde Deus habita. Vai tratar dos mistérios de Cristo, isso está em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 21, e a igreja como templo está no capítulo 2, versículo 21 ao 22. Vai tratar dos dons espirituais, isso está no capítulo 4, versículo 7 ao 16, e vai tratar da igreja como a noiva de Cristo. Então, essa carta tem alguns temas que são de suma importância. Vai falar a respeito da igreja, a respeito da predestinação da igreja, a liderança de Cristo como cabeça, a igreja como templo, os mistérios de Cristo, os dons espirituais e a igreja como noiva de Cristo. E aqui na carta aos Efésios nós precisamos entender, primeiramente, um dos pontos importantes é saber a autoria desta carta. E a autoria desta carta, o autor desta carta, é o próprio apóstolo Paulo. Amém? Dá um abraço para nossa irmã Emiliana Vardiero. Que Deus te abençoe, minha irmã. Você que está assistindo essa aula, que Deus possa estar te abençoando tremendamente. Bem, o autor desta carta é o próprio apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui
é o nome de Paulo. Paulo coloca o seu nome aqui nesta carta, dizendo, olha, como era de comum ele colocar em todas as cartas este nome Paulo, ele vai dizer que ele mesmo está escrevendo esta carta. Então, o autor desta carta é o próprio apóstolo Paulo, observando que em hebraico, Paulo significa pequeno, certo? Porque a palavra Paulo é uma derivação de Paulus, que vem do latim, né? Que significa pequeno. Porém, a palavra no hebraico tem um sentido mais literal, pelo conceito de que pequeno, de fato, esse nome Paulo era citado a uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa pequena, de fato. Então, a palavra Paulo significa pequeno, certo? E esse geralmente era o nome que Paulo usava em suas epístolas. O nome a qual ele era conhecido também de Saulo. Antes ele era o Saulo, não é isso? Saulo é um nome hebraico que significa pedido ou solicitado. Parece que ele recebe esse nome por uma questão em que seus pais colocam nele, por ele ser da tribo de Benjamim e honra ao rei Saul. Né? Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2, ele vai falar a respeito deste homem. Ele era filho de Quis e ele era da tribo de Benjamim e foi o homem que o povo escolheu para ser o rei de Israel. Certo? Ele foi pedido um rei e Deus lhe deu Saul, que era da tribo de Benjamim. E ele recebe esse nome de Saulo em honra a esse rei de Israel. Saulo, então também ele era da tribo de Benjamim. Se você abrir a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 15, versículo 5, a Bíblia vai dizer ali que ele era da tribo de Benjamim. E este era um nome que Paulo gostava de usar, por ser um nome romano. Então, quando se falava de Paulo, as pessoas sabiam quem era Paulo, né? E quando se falava de Saulo, os judeus logo entendiam que Saulo foi aquele que pertencia à tribo de Benjamim. Então, o que eu entendo com isso? O autor da revista ele vai dizer que Paulo se utilizava desse nome romano para assim poder ter mais facilidade entre os gentios, né? E quando Paulo, ele muitas das vezes falava com os judeus, ele usava o seu próprio nome, Saulo, porque era um nome hebraico, certo? Então, preciso entender isso aí, que Paulo significa pequeno. Esse Paulo é um nome derivado de Paulus, do latim, né? E que no hebraico significa isso. Isso eu encontro na pequena enciclopédia bíblica, na página 497. Vai falar que este nome no hebraico significa pequeno. Bem, vamos lá. A assinatura apostólica. Capítulo 1, versículo 1 novamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, apóstolo. Essas duas palavras interessantes, Paulo e apóstolo, eu preciso entender que esta é a ordem que Paulo sempre coloca. Primeiramente vem o seu nome, depois vem o seu título. Nem sempre era assim, eu vou falar sobre isso, nem sempre era assim. Às vezes saía havia uma exceção sobre isso. Amém, Paulo Henrique, Daniele, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amém? Muito bom saber que você está aí conosco assistindo essa aula de EBD. Né? Então Paulo deixava a sua assinatura, deixava o seu nome. E nós temos essas características, né? Paulo, ele faz 13 cartas, Paulo deixa o seu nome. Mas tem essa característica de primeiro vir o seu nome, depois vir o seu apostolado, né? O nome de Paulo é muito importante na sua carta, porque todos sabiam quem era Paulo naquela região, pois Paulo tinha agora uma grande influência, pois havia alcançado grande parte dos gentios naquela parte da Ásia, né? E Paulo pregou muito e muitas almas haviam já se convertido. Quando Paulo escrevendo a sua carta e botava o seu nome, todos saberiam quem era Paulo. E é interessante que o nome de Paulo vinha antes do seu apostolado, porque dá a ideia de que você, sabendo o nome de Paulo, saberia quem ele era. Ou seja, você saberia que Paulo era um homem da fé, era um homem que vivia uma vida com Deus, e por isso ele estava ali escrevendo aquela carta, e certamente a sua carta seria recebida porque era Paulo que estava escrevendo e porque ele vivia o que ele estava ensinando. A paz do Senhor, meu querido Paulo Henrique, mais uma vez aí, Ronald Mesquita, meu pastorzão, que Deus te abençoe, homem de Deus. Bom saber que você está aí
nos ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Agora veja bem o que eu vou dizer para você. Então Paulo vem primeiro, o nome de Paulo vem primeiro do seu apostolado. Significa que se nome eu posso correlacionar com o caráter de Paulo, eu posso dizer que primeiro deve vir o caráter, o nome, né? Depois vir o título, o apostolado, não é isso? Tem gente que tem invertido isso. Primeiro tem colocado o título na frente do nome, para depois falar o nome. Então, às vezes, faz com que as pessoas não tenham uma certa identidade a respeito daquela pessoa. Por isso que é importante você ter um nome e as pessoas saberem quem você é, porque o seu nome diz muito bem ao seu respeito. E Paulo primeiro traz esse conceito, mas muitas das vezes Paulo também poderia fugir à exceção. Se você pegar a carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer, ele vai chamar de servo. Ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, o apóstolo vem depois em terceiro lugar. Primeiro vem, ele fala que ele é Paulo. Sim, seu nome tem que ser identificado. Depois ele vai dizer, sou servo. Depois ele vai dizer, também sou apóstolo. Outras vezes, em 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo não vai nem usar nem servo e nem vai usar apóstolo. Ele só vai dizer Paulo. Ou seja, na primeira carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer só o seguinte, ó, é eu, Paulo, que estou escrevendo. E começa a escrever aquela carta. Não precisou colocar nem servo, nem colocar apóstolo. Tudo a entender que quando Paulo usava o termo apostólico, é para dar peso, né, na parte doutrinária. Significa que aquela carta ela teria um cunho mais pesado. Ela seria uma carta mais repreensiva, uma palavra mais corrigitiva, uma palavra que viesse levar as pessoas a serem disciplinadas através da palavra. E Paulo, ele parece usar também o termo apóstolo, não só por questão de peso doutrinário, mas por uma questão também de mostrar que foi Deus que o levantou. Se você abrir lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer assim, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo que quem levantou ele ao apostolado foi Deus, não foi homem. Ou seja, não foi homens que levantaram ele, mas foi o próprio Deus que o levantou. E todos, com o tempo, certamente reconheceriam que, de fato, Deus levantou este homem. Porque Paulo era um homem de grande testemunho. Então Paulo poderia estar usando esse nome, usando o nome apóstolo, né, essa palavra apóstolo aí, simplesmente para dar um peso doutrinário e para também dar um peso ao seu chamado apostólico. Eu fui chamado, eu sou um apóstolo. Então Paulo tinha essa questão de usar o nome primeiramente antes do apóstolo. Existem pessoas, trazendo para o nosso lado prático, existem pessoas que se o pastor, ao apresentar ele sendo do ministério, não citar o ministério dele, ele fica aborrecido, né? Existem pessoas que dão muita ênfase à questão do título, né? Tem que falar que eu sou evangelista, tem que falar que eu sou pastor, tem que falar que eu ocupo essa cadeira, tem que falar que eu sou esse escritor. Se não colocar o título nele, meu irmão, ele sai aborrecido, talvez nem volte mais ao culto. Então observa o seguinte que eu vou dizer para você. Você que tinha essa preocupação, tira essa preocupação de título da tua mente e dê valor ao teu nome. O que vale é o meu nome. Depois vem o meu ministério. Porque se eu tiver um bom nome, o meu ministério será aceito aonde quer que eu for. Sabe por quê? Porque eu tenho um nome. E meu nome mostra o meu caráter. Aonde eu passo, as pessoas dizem, ali vai o William, ali vai o homem de Deus, ali vai fulano, ó. Aquele dali cumpre a palavra de Deus, aquele dali pode falar que eu assino embaixo. E não só as pessoas dizem isso, mas o próprio Deus do céu vê o servo dele e diz, ele pode falar, ele pode ensinar, porque ele vive a minha palavra. Tem muita gente aí botando fogo, mas é fogo de palha, não vive a palavra. Mas nós não, nós temos compromisso com a palavra, porque esta palavra aqui é madeira. Quanto mais fogo ela pega, e quanto mais pega, ela não se consome facilmente, porque ela está cheia da palavra. Né? Então aprendamos com Paulo, né?
Seu nome é mais importante, seu nome tem que estar na frente do teu ministério. Depois que o teu nome estiver na frente do teu ministério, meu irmão, você pode ser chamado de evangelista, de pastor, você pode ser chamado de profeta, né? Ah, meu irmão, é muito maravilhoso quando nós vivemos as Escrituras Sagradas, porque tudo que nós fazemos e que somos chamados é testificado por aqueles que ouvem. Então, é preciso viver a palavra. Paulo vivia, por isso que Paulo dizia, Paulo, depois ele vai dizer, apóstolo. Se prepare, porque a partir de agora eu vou te doutrinar. A partir de agora eu vou te corrigir, porque eu sou apóstolo. E não sou por vontade de homem, eu sou vontade de Deus. Foi Deus que me consagrou, foi Deus que me chamou. Porque tem gente que é chamada por homem. Tem gente que a si mesmo se chama, mas tem gente que Deus chama. Ou seja, tem gente que é chamada por homem. Vem aqui que eu vou te consagrar ao ministério. Vem aqui que eu vou te chamar para evangelista. Vem para cá que eu vou te chamar pastor. Né? Tem gente que chama... Que é chamado pelo homem. Tem outros que assim mesmo se chama. A partir de agora eu sou pastor. A partir de agora eu sou evangelista. Daqui para frente eu sou evangelista. Né? Se chama. Mas tem aqueles que Deus chama. Que Deus fala, eu te chamo. E quando Deus chama, Deus capacita. E aonde quer que ele for, as pessoas conseguem observar que ele foi alguém chamado pelo Senhor. Então Paulo era um homem chamado por Deus. Essa epístola também é chamada de Epístola da Prisão. Existe pelo menos 3 cartas que é muito conceituada pelos teólogos estudiosos como Epístola da Prisão. Nós temos, né, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta aos Filemão. Essas cartas Paulo escreve de dentro da prisão. Mas existem outras cartas que Paulo também escreve dentro da prisão. Por exemplo, a carta de Timóteo, né? A própria última carta de Timóteo, a segunda carta, Paulo está já no fim da sua carreira, Paulo já está sendo oferecido por libação, é a última carta da sua trajetória como cristão, escreve da prisão para Timóteo, e Paulo escreve de dentro da prisão. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, você vai ler isso, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que ele é prisioneiro. Paulo vai dizer que ele é prisioneiro na Bíblia, escrevendo lá, né, na carta aos Efésios. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer que ele está preso, é um preso. E no capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer que ele é embaixador em cadeias. Amém, irmã Gabriela, Karina Padóximo, que Deus te abençoe, varão de Deus. Essa mulher tem palavra, essa daí tem bagagem para ensinar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, varoa. Cícero Nunes Castro, que Deus te abençoe, varoa. Pela atenção ao estudo da palavra do Senhor, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida das irmãs. Em vez de quando o vídeo está parando aqui, eu vou lá e dou uma apertadinha, por isso que em vez de quando corta uma frase ou outra. Bem, meus irmãos, é interessante que essas cartas que Paulo escreve, como são conhecidas como Epístola da Prisão, é interessante que, mesmo ele estando em prisão, a palavra de Deus ela não estava presa. Pelo contrário, a palavra de Deus estava solta pelo apóstolo Paulo. Quer ver? Se eu abrir a Bíblia na carta aos Filipenses, aqui no capítulo 1, versículo 12 ao 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação em temor. É isso? Em temor. É o versículo, capítulo de número 1, é o versículo errado, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao 14, que diz, versículo de número 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos os demais. E a maioria dos meus irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que eu aprendo dentro desse texto é que Paulo está dizendo que ele estava preso, mas a palavra de Deus estava influenciando, a palavra de Deus estava crescendo, de maneira que toda a guarda pretoriana ficou conhecendo as prisões de Paulo e sabia quem era Paulo. É interessante que essa questão da guarda pretoriana, porque Paulo, segundo os historiadores, vão dizer que ele era comandante da guarda pretoriana de Roma. E quando Paulo, em Atos, capítulo 9, pede carta em Jerusalém para perseguir os cristãos que estão no caminho, ele ali já não era mais capitão da guarda pretoriana, ele era delegado da guarda pretoriana de Roma. Isso mostrando que ele era muito conhecido pela guarda pretoriana de Roma. E Paulo fala que as suas algemas fizeram que o evangelho
fosse mais divulgado, porque os irmãos pregavam mais sem assombro, ou seja, desassombradamente a palavra do Senhor, ou seja, eles tornaram-se destemidos ao pregar a palavra do Senhor. Eu fico imaginando, meus irmãos, se Paulo tivesse a ferramenta que nós temos hoje, como o Facebook, como o WhatsApp, né? Como o YouTube, ou por exemplo também como o próprio Instagram, não é isso? Tu imagina se Paulo tivesse essas ferramentas em suas mãos, o apóstolo Paulo, meu irmão, ele ganharia o mundo, porque Paulo era um homem que para ele não tinha limite para pregar a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus em todo o tempo, e dentro da cadeia, diz a Bíblia que a palavra não estava presa. E não parece muito semelhante os dias que nós estamos vivendo? Nessa quarentena, preso dentro de casa, nós estamos presos dentro de casa. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus, amém, Diego Oliveira, que Deus te abençoe, a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus não está presa. Pode ser que eu não possa sair muito à rua, pode ser que eu não possa tocar em muitas pessoas, pode ser, meus amados irmãos, que eu esteja, né, aqui nessa quarentena preso de certa forma, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus ela continua livre para a glória do nome de Jesus. Amém, Edilene Santos, que Deus te abençoe poderosamente. Então o que acontece que eu tenho aqui? Nós temos que ter esse análise aqui, que mesmo Paulo estando preso, escrevendo as cartas que é considerada as epístolas da prisão, Paulo não deixou a palavra de Deus presa com ele. Paulo falou, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Ou seja, podem nos prender, mas não poderão calar a voz da igreja, porque a igreja foi chamada para influenciar o mundo através da palavra. Certo? A data que esta carta ela é escrita no ano 61, ano Domini. Há uma teoria que Paulo tenha sido preso uma ou duas vezes em Roma, né? Nos períodos do ano 60 e 62, e no ano 61 ele escreve esta carta. Esta carta, ela teve um portador, alguém que recebe esta carta para passar aos irmãos. E este portador é chamado de Tíquico. Isso está no capítulo 6 e versículo de número 21, diz assim, e para que saibais também, a meu respeito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Outra coisa que eu acho maravilhosa aqui é esse irmão chamado Tíquico. A Bíblia vai dizer que ele tinha algumas características que faz com que Paulo confie muito neste homem. Primeiro, diz a Bíblia que ele era um irmão. Ou seja, ele é chamado de irmão, ele é alguém da fé. Ele é alguém que tem a palavra da fé. Alguém que pronuncia esta palavra. Alguém que ora por esta palavra. Alguém, ou seja, que é irmão. Assim como eu e você que está aí do outro lado ouvindo esta palavra. Ele é chamado de irmão. Depois ele é chamado de amado. Isso está no capítulo 6, versículo 21. Ou seja, ele era um homem amado. Ele não era um homem odiado. As pessoas amavam Tíquico, os irmãos amavam ele. Ele não era alguém de confusão, ele era alguém de união. Ele era alguém que provocava unidade no seio dos irmãos. Era alguém que estava ali sempre em comunhão com os irmãos. Tíquico é tido como um irmão amado. Ou seja, quando alguém via Tíquico, deveria dizer, aí vem um irmão que é muito amado. E deveriam abraçar ele, beijar ele e tê-lo sempre do seu lado, porque é alguém amado. Alguém amado é alguém que nós sempre queremos estar do nosso lado. Alguém tinha essa característica por Paulo. Paulo vai chamar de ele de amado. Uma outra coisa, ele é também chamado de fiel. Ou seja, Tíquico não era qualquer obreiro. Ele era um obreiro fiel. Ele deveria ser um obreiro pontual, deveria ser um obreiro que fala a verdade, que cumpre com o que fala, que não faz promessa que não cumpre. Ele deveria ser um homem bem sucedido, ou seja, de forma que ele não era um homem que ficava devendo os outros e não pagava suas dívidas. Ele deveria ser um homem que não dava volta nos outros, né? Que não traía sua esposa, que não era infiel aos seus amigos, que não era um cochichador que ficasse fazendo cochicho, falando mal do seu irmão. Ele deveria ser um irmão que não deveria ir na casa dos outros irmãos para falar mal, mas simplesmente para orar, para buscar, ou para edificar, ou para falar sobre projetos de Deus. Ele deveria ser alguém, de fato, muito fiel. Por isso que Paulo confiava nele. Aí depois Paulo vai dizer, ó, esse homem aí, que eu estou entregando a carta de Éfeso, ele é irmão, ele é amado, ele é fiel. E por último, Paulo vai dizer, ele é ministro. Então,
Observa que o ministério é sempre por último. Se não é irmão, se não é amado, se não é fiel, como pode servir ao ministério? Então Tíquico tinha essa característica, olha, ó, esse irmão aí, ó, recebe dele essa carta aí, porque esse irmão que eu estou mandando é um homem de confiança meu. Ele é irmão, ele é amado, ele é fiel e ele é ministro. Ele é servo do Senhor. O ministro é aquele que serve ao Senhor. Então, irmão, eu quero dizer para você aqui, nesse momento, baseado nessa palavra que eu falei para vocês, temos que sempre observar que nós somos servos do Senhor e que tudo que nós fazemos deve ser baseado em tudo aquilo que nós vivemos. Amém? Porque se eu não vivo o que eu falo, tudo isso que eu estou fazendo aqui é em vão. Eu podia trazer aqui uma palavra linda, né? Uma palavra aqui com grande conhecimento teológico, com uma grande desenvoltura no falar, com grande habilidade no esboçar os textos ou nas interpretações dos textos. Mas se eu não viver esta palavra, eu serei apenas um som de um sino, né? Mas não serei uma verdade. Então Deus quer que nós sejamos uma verdade, que nós sejamos irmão, sejamos amados pelos nossos irmãos, sejamos fiel. Aí sim sejamos ministros, aí sejamos pastores, evangelistas, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, né? Sejamos alguém que serve ao Senhor, mas antes de tudo temos que ter uma característica de pessoas fiéis a Deus, certo? Eu estou falando rápido, eu quero terminar rapidamente esta aula, porque é bem objetiva mesmo, a dinâmica melhor, um quadro, falar um pouco mais lento, explicar melhor, escrever no quadro, que eu gosto muito, mas aqui nós estamos tentando desenvolver o melhor possível. Espero que meus irmãos entendam um pouquinho mais deste estudo. Quem são os destinatários a qual Paulo escreve esta carta? Primeiramente, Paulo escreve esta carta aos Efésios, que se localiza na cidade de Éfeso, certo? Efésios é porque a igreja se localizava nesta cidade. E essa cidade era uma cidade litorânea, era uma cidade da Ásia Menor, hoje conhecida como um país, a Turquia, né? É a cidade de Éfeso. Ela é considerada uma grande metrópole, porque havia naquele tempo pelo menos 500 mil habitantes. Só a rua da cidade de Éfeso era feita toda de mármore. E nela se continha o maior anfiteatro já existente na história, um dos maiores, porque tornou-se um dos maiores, porque depois vai surgir um que vai ganhar ele, que é o Grande Coliseu, que vai ser criado, ele vai ser construído no ano 74 por Vespasiano, né? Seu filho Tito dá continuidade após a morte de Vespasiano, depois Domiciano termina a construção do Coliseu, que foi o maior anfiteatro do mundo, que cabiam cerca de 100 mil espectadores sentados. Porém, nesta época o Coliseu ainda não era construído, então o maior anfiteatro era da cidade de Éfeso, que cabia pelo menos 25 mil espectadores. Havia próximo a esse estádio uma pista de corrida para os atletas e havia também uma arena de lutas, onde se colocava gladiadores para lutar com feras e entre eles mesmo, né? Inclusive é interessante essa questão de gladiadores, já no tempo do apóstolo Paulo, que quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 17, parece que Paulo estaria mencionando sobre esta arena. Quando Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, é isso? Paulo, quando escreve a sua segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer assim, segunda carta de Timóteo, que eu vou escrevendo rápido aqui, assim como falo, né? Capítulo 4, versículo 17 e versículo 18, Paulo vai dizer assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse pregada e cumprida em todos os gentios e eles ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. E no 18 ele vai dizer, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que quando Paulo diz no versículo 17 que Deus o livrou da boca do leão, há uma possibilidade de que Paulo tenha se referido literalmente à boca do leão,
porque naquele tempo já haviam pessoas que lutavam dentro das arenas contra leões, e possivelmente pode ser que alguém já teria sido jogado ali para leões devorar. Então Paulo poderia realmente, de fato, temer muito ser lançado na boca do leão. Ele vai dizer: o Senhor me livrou da boca do leão. Então há uma grande possibilidade de que Paulo tenha aí mencionado esse tipo de arena. E é interessante porque quem estudou a história dos Coliseu vai saber que muitos crentes morriam naquele grande e mega anfiteatro. Então, há uma possibilidade também que essa ideia de jogar pessoas para serem devoradas aos leões talvez já tenha tido anteriormente acontecido nos outros anfiteatros. Então é importante entender que Paulo, essa cidade, era uma cidade importantíssima, tanto economicamente como socialmente. Era a cidade conhecida como a cidade de Éfeso, que era uma cidade litorânea, próximo de mares, não é isso? Ali próximo do Mar Egeu, se não me engano. Mas ali era uma cidade poderosa. E Paulo pregou naquela cidade para alguns irmãos. Observa uma outra coisa também: qual era a religião da cidade de Éfeso. Primeiro, é preciso entender que aquela área toda da Ásia era muito influenciada pela cultura grega. E eles adoravam a muitos deuses, então eles eram politeístas. E a deusa principal da cidade de Éfeso era conhecida como Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, né? E o templo dessa deusa também era toda feita de mármore e atraía muitas pessoas naquele templo para assim ver a beleza, a suntuosidade daquele templo e assim adorar aquela deusa que era tida como a deusa da fertilidade. E a igreja de Éfeso está citada, nós temos ela em Atos capítulo 20, versículo 31, né? Naquela ocasião que Paulo passa por 3 anos naquela região pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículo 5 e 7, que ele vai encontrar ali com 12 discípulos que haviam ouvido a palavra e a mensagem de Apolo, mas eles não conheciam a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, e diz que após Paulo batizar eles são tomados pelo Espírito Santo. E a igreja e aquela cidade de Éfeso fica conhecida e entra para a história, porque ali houve grandes líderes que dirigiram igrejas ali em Éfeso. Nós temos Apolo, que passou por Éfeso, temos Timóteo, Irineu, que era um bispo grego do ano 130, o ano 202 depois de Cristo, e temos o apóstolo João e o próprio apóstolo Paulo. Então nós temos aí que a cidade de Éfeso teve o privilégio, né, de ter esses homens aí, grandes mestres da palavra e ensinadores da palavra. Aqui nós podemos também tirar uma aplicação para a nossa vida. É que muitas das vezes nós temos grandes mestres passando por nós. Temos grandes homens de Deus passando por nós. E nós muitas das vezes desprezamos a quem Deus deu sabedoria para nos orientar, para nos dar alguma bagagem para nós podermos viver uma vida cristã melhor através da palavra de Deus. Por isso que eu digo a você: valorize o teu pastor, valorize o teu evangelista, valorize o teu presbítero, valorize a tua professora de escola bíblica dominical, o seu professor de escola bíblica dominical, né? Porque muitas vezes está passando aí alguém que a gente não dá valor, mas que seja alguém, de repente, que tenha um grande peso e que amanhã ficará na história da sua vida. E você vai dizer: realmente, aquele indivíduo, ele era de Deus. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Tem uma experiência disso. Um tempo atrás, nós éramos professor da classe de obreiro e Deus teve que me transportou para um outro campo na época. Eu tive que ir para esse campo. Nós tivemos aí pelo menos um período de 6 meses ensinando a palavra de Deus. E antes que se cumprisse os 6 meses, eu me lembro que eu me encontrei com um certo irmão presbítero, que hoje é pastor, e me encontrou. E quando ele me encontrou no supermercado por acaso, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, ele chorou, né? Porque ele lembrou da época que nós dávamos estudo na EBD, na classe de obreiros. E o que me chamou a atenção é porque isso realmente acontece conosco. Quando nós vemos os nossos mestres, aqueles que nos ensinaram, aqueles que ensinou com verdade a palavra de Deus, aquilo marca a nossa vida. Pois eu tive grandes mestres, não vou citar os nomes deles por uma questão de respeito e por uma questão também de ética,
mas que foram grandes mestres na minha vida, que marcaram a minha vida. E que quando eu os encontro, eu mato saudade, dá vontade de abraçar, de beijá-los, porque foram grandes homens de Deus que me ensinaram as Escrituras Sagradas. Então, nós temos que valorizar, porque às vezes está passando alguém e nós não estamos valorizando alguém que tem um grande chamado, um grande potencial, uma grande palavra, e nós estamos deixando passar sem aproveitar o máximo daquela pessoa que está ali. Então, aproveite o máximo daqueles que Deus tem colocado contigo para te ensinar, para te orientar. Aproveite o máximo. Aproxime-se dessa pessoa e aprenda com ele, porque Deus estará abençoando grandemente a sua vida. E amanhã terá pessoas que se aproximarão de você também e usarão você também como grande referência do seu ministério. Que Deus possa abençoar grandemente. Nós vamos terminar aqui, só apenas com mais um ponto. Propósito desta carta, nós terminamos. Nós temos a saudação da epístola de Paulo, né? Paulo escreve a uma igreja, na carta aos Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo escreve aos santos, aos fiéis, e Paulo dá a graça e a paz a esses irmãos, né? Então, os irmãos que Paulo está escrevendo são irmãos que são chamados santos, são os separados, né? Santo quer dizer separado. Aos fiéis, aqueles que têm uma vida íntegra e piedosa diante de Deus. E ele vai oferecer a ele graça e paz, dizendo: graça e paz sejam dados a vocês. Então, essa é a saudação de Paulo à igreja aos Efésios. Para nós terminarmos o propósito desta carta. Nós falamos lá no começo que o propósito era falar sobre a igreja de Cristo. Paulo fala sobre a igreja de Jesus, dá desde o capítulo 1 em diante, né, até o capítulo de número 6, Paulo vai falar a respeito da igreja do Senhor. Então Paulo ele vai esmiuçar essa questão de igreja. Paulo vai falar sobre Cristo como cabeça da igreja, né? A igreja como templo de Deus é importante, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso. A minha irmã Lucimara Silva, que Deus também possa estar te abençoando, varô. Compartilha o nosso vídeo aí, dá um glória a Deus. Uma outra coisa que nós temos aqui, o outro propósito fala da igreja como os mistérios de Cristo. No capítulo 4, versículo 7 ao 16, Paulo fala sobre os dons, né? E Paulo fala simplesmente também sobre os dons também, os dons ministeriais, né? E Paulo vai falar sobre a igreja como noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é apenas uma introdução a esta aula que nós explicamos aqui em poucas palavras, né? Claro que aqui nós poderíamos esmiuçar muito mais, mas não estamos numa sala de aula, estamos aqui apenas diante aqui do nosso aparelho aqui, do celular aqui nessa live, falando um pouco desta palavra de Deus para a vida dos meus irmãos aí. Esperamos poder contribuir com alguma coisa no reino de Deus. Mesmo que eu não tenha sido, não tenha aqui suprido a necessidade de alguns irmãos, eu sei que aqui tem pessoas que vão nos assistir, mestres, pessoas inteligíveis, pessoas que sabem falar muito bem a palavra do Senhor, mas aqui nós esperamos estar contribuindo um pouco, ou seja, que possamos ser mais alguém que esteja contribuindo com o reino de Deus. Então, que eu possa ter contribuído com esta palavra na sua vida. Essa aqui é apenas uma introdução à carta aos Efésios, apenas uma introdução a esta aula do trimestre. Daqui para frente vai ter aulas tremendas e profundas. Espero poder, quem sabe, estar gravando uma nova aula. Para mim foi muito puxado dar esta aula nesse momento para mim. Engajado numa obra física, né? Numa obra material aqui, e isso nos traz um cansaço, tanto físico quanto mental, para prepararmos uma aula melhor, com mais dinâmica, onde vamos usar mais o nosso cérebro, né? Então a gente aqui procura ser o máximo resumido, para não assim pecarmos, né? E falarmos coisas que não lemos, que não estudamos. E procurei ficar mais preso à revista da Escola Dominical, porque ficaria assim ainda mais fácil para nós podermos assimilar para quem tem a revista ou para quem vai adquirir através das redes sociais. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vou fazer uma oração nesse momento e agradecendo primeiramente a Deus, depois aos nossos pastores que nos deram a oportunidade de estar aqui, pastor Edinaldo e missionária Rose Santos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um abraço para todos os obreiros da nossa igreja, pastor Gustavo Marques, né? Evangelista Denis, diaconisa Andréia, diaconisa Cidinha, diaconisa Letícia Amórias, diaconisa irmã Sônia, minha sogra abençoada diaconisa, diácono Paulo.
Que Deus possa abençoar todos os obreiros da nossa igreja, da igreja de Miradouro, né? A nossa querida irmã Aninha, Dinei, os seus pais ali que são pastores da igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. E a todos os irmãos também de Monte Alverne, que depois também estarão assistindo, quem sabe, o nosso vídeo. Irmã Lucimar, que é de Monte Alverne, logo logo estará também morando aqui em Mulher. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas, para a glória e honra do nome de Jesus. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus por esta aula abençoada da parte do Senhor. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te enaltecemos e te bendizemos. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa fabilidade, Senhor, porque somos pessoas falíveis, não temos condição, Pai, muitas das vezes, de darmos uma aula de maior qualidade, Senhor, mas o Senhor é o Deus que abre as mentes, o Senhor é o Deus que nos dá sabedoria e enriquece muito mais quando nós ouvimos a Tua palavra. Continue nos abençoando, continue nos dando entendimento, Senhor, porque de Ti dependemos. Continue nos orientando e abençoando todos os meus irmãos que aqui assistiram essas aulas, que assistiram esse tema. A nossa querida diaconisa Sônia, a irmã Lucimar Silva, né? A nossa querida irmã Cissa Nunes Castro, Edilene Santos, Diego Oliveira, Karine Padóximo, que Deus possa estar abençoando grandemente a vossa vida, Gabriela Silva, Paulo Girardi, Emiliana Vardiero, Paulo Henrique Daniele, Ronald Mesquita, pastor Ronald Mesquita, Paulo Henrique Daniele, que Deus possa estar abençoando grandemente as vossas vidas. Eu só não falei nenhum outro nome aqui, perdoe, mas que Deus possa abençoar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, por este momento que nós ouvimos a Tua palavra. Continue nos orientando, dando sabedoria, Senhor, dando palavra, revelando o Teu querer, a Tua vontade para a nossa vida. Retire de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que aqueles irmãos que ouviram da palavra, Senhor, possam ser edificados, consolados, que eu possa ter contribuído com alguma coisa, Senhor. Mesmo que seja a mínima coisa, que eu seja um contribuinte no Teu reino, Senhor. Nos abençoe, abençoe a nossa vida, que possamos dar cada dia mais o melhor, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos meus irmãos e esse domingo seja um domingo tremendamente abençoado e que segunda-feira possamos ouvir boas notícias. Guarda a casa dos meus irmãos desta praga, guarda a casa dos meus irmãos desse vírus, Senhor, maldito. Ó Deus, e nos guarda, porque Tu és um Deus fiel e poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida dos meus irmãos, para a glória de Deus. Amém e amém.